Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o William. Eu sou a Tamara. Seja muito bem-vindo ao canal dos Improváveis Oficial. Antes da gente começar o nosso conteúdo, a gente quer pedir para você se inscrever no nosso canal, curtir e compartilhar para que este conteúdo possa chegar a mais pessoas, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre inteligência emocional. Bebê, explica pra galera o que seria a definição das emoções. Então, inteligência emocional está totalmente ligado às emoções, né? E é importante, primeiramente, a gente diferenciar emoções de sentimento, tá? Então, emoção é aquele estímulo neural, aquele primeiro impacto que você tem diante de uma situação. E sentimento é uma resposta à emoção. O sentimento ele pode durar muito tempo, mas a emoção é sempre aquele primeiro estímulo, tá? Por exemplo, quando você está atravessando a rua e você olha só para um lado e vê um carro do outro, ele buzina. Ali você tem, né, estímulos. Você ou vai correr ou você vai ficar parado, né? Depende muito de cada pessoa. Vai tomar um susto, né? Vai tomar um susto, vai ter medo, né? E aquilo dali é a primeira reação frente àquela situação. Então é a emoção. E depois pode ficar aquele sentimento de, poxa, eu poderia ter morrido, né? Aquele trauma, e aí, então Pode gerar aquele um trauma. medo, né? De você, ai meu Deus, toda vez que eu for atravessar a rua agora eu vou ter medo disso. E é sempre bom a gente diferenciar uma coisa da outra. Bom, a gente pode dizer, bebê, esse tipo de emoção, que ela é gerada em fração de segundos, né, de milésimos, ela é, digamos que programada, né? Porque é um instinto do nosso cérebro em questão de defesa. Defesa, isso. Né? Porque a gente se assusta, igual o exemplo que você deu da buzina, então a gente vai querer de alguma forma se proteger, né? E falando depois que você definiu muito bem, por sinal, a diferença entre sentimento e emoções, bebê, vamos explorar aqui a questão da gente poder ter inteligência emocional. A inteligência emocional, você acha que ela é possível a gente poder ter o controle? É impossível da gente poder dominar as emoções? O que seria essa definição da inteligência emocional? Olha, a inteligência emocional é imprescindível hoje no mundo em que a gente vive, né? Como a gente acabou descobrindo que a gente não pode controlar o outro, as reações do outro, a gente precisa controlar a si. Boa. Então a gente precisa entender nossas emoções para então controlar. Tamara, é possível? Sim, é possível, é uma habilidade. Então você pode desenvolver essa habilidade e você precisa desenvolver. E não precisa ter um QI, né? Não alto precisa. E tal, para você poder desenvolver isso ou poder adquirir, né? Até não porque... precisa. E dentro, assim, por exemplo, do nosso mundo corporativo, né? Dentro do mundo de RH, existem muitas pessoas que não sabem porque evoluem dentro de uma carreira, né? Dentro da empresa. E elas simplesmente não aceitam o fato de que os estímulos, as formas como elas respondem aos estímulos, às situações, é uma forma negativa, né? Entendeu? Então, frente a uma situação, ela nunca vai pensar para agir, ela vai agir para depois pensar. Ou seja, a gente pode definir também que a inteligência emocional é você poder avaliar o comportamento do outro para com você e você também se conhecer. Aí vem a questão do autoconhecimento, né, bebê? Para você também conhecer você mesmo para ver qual seria ou qual é o melhor comportamento diante daquele cenário para que tenha um resultado positivo, né? E não que venha gerar conflitos e que não venha não resolver também, né? Porque assim, dentro do ambiente que a gente vive, sempre existirão pessoas. E cada pessoa é um mundo. Verdade. Né? Então, assim, a gente tem que tratar as pessoas como a gente gosta de ser tratado, correto? Sim. E ninguém gosta de ser maltratado. Verdade. Mas às vezes acontece, como já aconteceu comigo, né? Já aconteceu de eu estar lá, não ter feito nada pra ninguém, mas chegar um colaborador e simplesmente ficar lá gritando por causa de uma situação que eu nem tinha conhecimento. Não tem nem participação alguma, né? Então, tipo assim, e aí eu poderia ter respondido a ele de diversas formas, mas naquele momento ele teve o meu silêncio, né? Então essa foi uma resposta que acho que até ele se surpreendeu, assim, eu acho que ele pensou que eu ia reagir. Ele esperou uma reação, só que não era o meu comportamento aquele. Ele esperou uma resposta na mesma altura, né? Que aí dali ia gerar mais conflitos, ia gerar mais desconforto. Isso, exatamente. Ia ser, na verdade, uma disputa de braço de ferro, né? Digamos assim. Porque ia disputar quem seria mais ignorante ou mais arrogante naquele momento. E acho que não seria produtivo. E não ia conseguir resolver a situação, né? Entendeu? É verdade. Então, ali eu tive inteligência emocional para ouvir,
ele não me agrediu, né? Porque aí é uma outra situação, mas ali ele estava totalmente exaltado, ele estava, enfim, fora de si, e não ia adiantar nada eu ter uma reação que ele esperava que eu tivesse, né? Que é de bater boca, enfim. Eu escutei, né? Pedi para ele sentar depois disso e expliquei o que é que eu poderia fazer para resolver a situação dele. Entendeu? É assim, né, bebê? Também a gente tem que falar aqui, deixar bem claro que nós não falamos a verdade absoluta, né? Que Isso. nós não estamos falando aqui a verdade absoluta, mas baseado na nossa rotina, baseado nas nossas experiências, então a gente entende que por mais que este assunto esteja tão explorado nos dias de hoje sobre inteligência emocional, talvez hoje seja com esse termo mais técnico, né? Inteligência emocional. Mas se, por exemplo, a gente for levar para um livro milenar, no caso a Bíblia, se chama domínio próprio, né? Exatamente. Domínio próprio. E você tá até um exemplo aqui, bebê, da questão da passagem, uma passagem bíblica que fala de que Jesus foi traído por Judas, né? E além de Judas, também foi traído por Pedro. Aí entra a questão da inteligência emocional. Os dois tiveram este comportamento de trair Jesus, né? E isso está mais do que comprovado. Só que assim, os dois tiveram caminhos diferentes. Judas, ele acabou se suicidando, porque depois de ele ter traído Jesus por 30 moedas, sendo ele tesoureiro durante toda a jornada de Jesus, poxa, ele poderia ter roubado durante essa trajetória toda. E no final da, digamos assim, no final da carreira, ele vai e troca uma informação por 30 moedas, né? Então, assim, e aí Pedro depois também nega Jesus 3 vezes. Então, depois que ele negou, ele se arrependeu. O Judas também se arrependeu, mas qual foi a diferença? Que Judas se arrependeu, tentou voltar atrás, não aceitar as 30 moedas de volta, mas na sequência ele foi lá e se suicidou. Pedro não, pelo contrário. Quando Jesus voltou, naqueles seus 40 dias, que ele passou depois da sua ressurreição, esteve com Jesus e ali ele reeditou, vamos dizer assim, ele reeditou aquele momento que ele teve de poder negar Jesus, se arrependeu e ali ele teve um novo recomeço. Então tá aí mais um exemplo de que o controle das suas emoções, ela também pode definir o seu futuro, ou pode definir o nosso futuro. Com certeza. Né? Essa é a importância, é isso que nós queremos dizer aqui neste conteúdo para vocês, a também compartilhar aqui entre nós, debater um pouquinho deste tema, de que a inteligência emocional ela é muito importante, por mais que seja falado em todos os Parece canais, clichê agora, parece né? clichê, né, e tal, mas realmente é importante, realmente ela é primordial para o nosso dia a dia. E todos os exemplos aqui que a gente citou, ele pode fazer com que a gente tenha melhores resultados. Então, a gente precisa aprender a lidar com tudo aquilo que a gente sente. Sim. Entendeu? Para que a gente possa viver bem em sociedade. Porque muitos conflitos ainda existem, embora a inteligência emocional seja muito falado, existem por falta de inteligência emocional, por falta dessa sabedoria. Entendeu? Então, assim, a gente quer transmitir para vocês de uma forma simples. Sim. Algo que é possível. E que não tem diferença entre classe social, cargo, estudos, não tem nada a ver. A inteligência emocional, ela pode ser de uma pessoa muito simples, até uma pessoa que tem, pode ter luxos, né, bebê? Tem, vamos dizer assim, né? Então, assim, não tem a classe social. A inteligência emocional, isso. ela tá aí disponível. É basicamente se conhecer suas emoções, o autoconhecimento ele tá em tudo, né? Conhecer suas emoções, estudar, que, né, tem muito conteúdo disponível. Se for possível fazer terapia, porque eu acho que o psicólogo ele ajuda você nessa jornada para se conhecer, entender os gatilhos que ativam, né, certos comportamentos e crer que realmente é necessário isso, que isso faz sentido, porque faz para viver bem em sociedade, no trabalho, no relacionamento. Eu tenho que ter muita inteligência emocional, né? Mas é verdade isso, no relacionamento é necessário, sim, né? com certeza. Porque às vezes você quer dizer uma coisa e
Nossa, você realmente tem que se pensa... segurar, até porque para manter o relacionamento saudável. Exatamente. É isso aí, Na verdade. amizade, na família. É verdade, né? é verdade. Se você quer falar alguma coisa, você tem que também saber o momento de falar. Sim. Inteligência emocional é também saber o momento de falar. Não quer dizer que você vai adiar, porque adiar não é resolver, mas é você entender o momento certo para você poder falar. E assim, bebê, pra gente poder também concluir aqui, essa questão dessa posição que você teve aqui, de ter o autoconhecimento, você também chegar a fazer uma terapia se necessário, Isso. né? Você se entender e tal. Também tem que ter humildade, né? Pra Com poder certeza. fazer isso aí. Também tem a questão de você identificar o comportamento das pessoas. Porque o comportamento das pessoas, ela vai definir muito como será, assim, quando eu tô falando de outra pessoa, quando ela tá se relacionando com você, né? Seja numa reunião, seja dentro de um ambiente de trabalho, seja você fechando um negócio. Você tem que identificar se o seu cliente, se o seu chefe tá de bom humor, se não tá, se tá estressado, se não tá. Porque você vai saber qual é o teor daquela conversa para que você tenha justamente bons resultados e ter o controle das suas próprias emoções para não aferir a pessoa, para que ali gere um conflito e ali tenha um resultado negativo, né? Então, tem essa avaliação de você também poder identificar o comportamento da outra pessoa. Né? Eu creio muito assim, né? Que o silêncio ele não comete erros. Então, quando a gente não sabe silêncio, exatamente, como reagir a uma situação, a gente se isso cala para pensar e depois voltar àquela situação, né? Com certeza. Agora eu aprendi um pouco mais ali no nível bem básico, reagir a uma situação. Porque se você também fica toda hora desafiando e tal, não, respondendo... com muita sutileza, né, a gente poder resolver a situação. Mas eu creio muito que o silêncio ele não comete erros, né? Então, às vezes é melhor a gente calar, ouvir e depois retomar aquele assunto com mais calma, mais cautela, né? Exatamente. Inclusive, a calma é uma das habilidades que mais se exige hoje no mercado de trabalho. Sim, na verdade, acho que ela tá muito mais ligada a um pré-requisito para você conseguir uma promoção interna. Eu não digo uma contratação externa, porque existem vários fatores, né? Com certeza. Mas para uma promoção interna, claro, se promoção é interna, né? Mas se existe a possibilidade de ter uma promoção, antes de tudo, o que será avaliado será o comportamento. Como que aquele profissional se comporta diante de um ambiente de pressão? Como que aquele profissional se comporta diante de um ambiente de repente, conflitos? Como é que ele lidar com aquela situação? A gente tá vivendo num momento tão estressante, né? Com tantas coisas acontecendo. Sim. Que às vezes é necessário você olhar mais para coisas que antes pareciam, assim, clichê, que não tinha sentido, né? Você ser calmo. Né? Mas hoje é necessário. É necessário até porque qualquer empresa tem pessoas, né? Então quando você lidar com pessoas, né? tem paciência. Paciência é uma virtude. Paciência é uma virtude, é isso aí. Isso aí. Bom, pessoal, é isso que a gente queria compartilhar com vocês e reforçar aqui, tá? Inteligência emocional nada mais é do que você ter habilidade e desenvolver o domínio, o controle das suas emoções diante na verdade, os seus comportamentos diante de algumas ações de outras pessoas, né? E também de um cenário como um todo, né? Para que você tenha bons resultados, para que você realmente defina o seu futuro de uma forma saudável, porque muitas vezes podemos perder oportunidades por uma reação, né? Na verdade, uma reação negativa, né? Quando é uma reação negativa, isso pode definir o seu futuro de uma forma que você não espera, né? E é isso que a gente queria falar aqui com vocês, tá bom? A gente quer pedir para você aí também compartilhar nosso vídeo. Você ficou aqui com a gente até o final, a gente quer agradecer muito, tá bom? Um forte abraço e é nóis. Valeu, tchau.